Nesse momento é 18 horas, contamos com a presença dos vereadores. Declaro aberta essa sessão ordinária do dia 13 de setembro de 2021. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores que participam desta sessão, os presentes no plenário e a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Dessa forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 8 de setembro. Solicito ao secretário vereador Silas para que faça a leitura das correspondências. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, aos assessores da casa que nos acompanham, em nome do Dr. Marco, nosso jurídico. A saudação ao Geraldo Bach, ex-presidente do sindicato, ao Marcílio, tesoureiro da FUBRA, que se faz presente, e também ao seu Adalberto, coordenador do projeto Verde é Vida. Saudação também às demais pessoas que nos acompanham aqui na sessão, assim também como nos assistem através das redes sociais. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 266 de 2021. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 119 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar um auxiliar de educação, um professor de educação infantil e 2 professores área 1, anos iniciais, em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências, sendo que se apresenta para o momento e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar a nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Temos também uma indicação que deu entrada na casa no dia de hoje. Indicação número 155 de 2021, de autoria da vereadora Vaneila Helfer, solicitando a construção de 2 paradas de ônibus, sendo uma na entrada do corredor Glace e outra na entrada do corredor Iser. Seria isto, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas pela leitura das correspondências. Passaremos nesse momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projeto de Lei 119 para as comissões de Constituição e Justiça e Redação, solicita a vereadora Cira que comunique os relatores para os projetos. Senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, vereadora Vaneila, a todos que acompanham presencialmente essa sessão e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou indicar para relator deste projeto o vereador Gelson. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação. Passaremos para a fase de votação dos projetos. Projeto de Lei 116, que autoriza o Poder Executivo a contratar um auxiliar de educação, um contratar um auxiliar de educação, um atendente de consultório dentário e em caráter temporário de excepcional interesse público e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o mesmo. Conceda a palavra à vereadora Cira. Senhor presidente, colegas vereadores, este projeto, ele prevê, então, a contratação de um auxiliar de educação e de um atendente de consultório odontológico. Esses projetos têm sido corriqueiros de serem apresentados pelo Executivo na Câmara de Vereadores para suprir as faltas que eventualmente ocorrem no quadro dos servidores. Todos nós sabemos que tem uma lei federal, 173, que foi emitida logo que iniciou essa pandemia da Covid, e essa lei impede nomeações. Então, toda vez que surge uma necessidade de um servidor novo, o prefeito se utiliza da prerrogativa de fazer encaminhamentos por contratos temporários. Então, meu voto vai ser favorável, lembrando ainda
que esses contratos sempre são por 12 meses e se observa a listagem daqueles que prestaram concurso público. Isso possibilita que, daqui a pouco, essas mesmas pessoas que hoje estão exercendo esse cargo de contrato, eles possam ser nomeados. Então, mais uma vez, essas vagas de um profissional de educação e um atendente de consultório dentário serão supridas por contrato emergencial e temporário. Isso, senhor presidente. Agradeço à vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco o projeto em votação, junto com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Projeto de Lei 117, que autoriza criar um cargo de auxiliar de educação e extinguir um cargo de monitor de creche, autoriza a contratação temporária em caráter excepcional de interesse público de auxiliar de educação da nova redação ao artigo 3º da Lei 931 de 20 de agosto de 1991 e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queira se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessores da casa, público que nos assiste presencialmente, também via redes sociais. Este projeto, presidente, ele visa criar então um cargo de monitor de creche, uma vez que a profissional está se aposentando, né? Então visa substituí-la. E como o monitor de creche não existe mais concurso válido, há necessidade de criar um cargo de auxiliar de educação. Então, esse é o cargo que está sendo criado, auxiliar de educação, para substituir o monitor de creche que está se aposentando. Então, como a colega que me antecedeu já falou, da vereadora Cira, há necessidade de suprir essa demanda. Então, esse projeto, da minha parte, vai ter o parecer favorável. Seria isso. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Conceda a palavra ao vereador Luiz, líder do governo. Saudar o senhor presidente, nossos colegas vereadoras e o público que nos assiste aqui nesse plenário, também as pessoas que nos assistem via Facebook. Na verdade, só para complementar também os vereadores que me antecederam, a vereadora Cira e o vereador Flávio, esse também é um projeto que vem na mesma linha que a vereadora já falava antes, que é a questão de que, por não conseguir ser nomeado, na verdade, nomeado pelo concurso público, mas se segue a listagem do concurso público para fazer um contrato temporário e, posteriormente, de repente, quando poder se nomear, essas pessoas podem permanecer no cargo, né? Então, o vereador Flávio também já falou a questão desse projeto, extingue um monitor de creche, porque, na verdade, não existe mais concurso público para monitor de creche, então a gente acaba tendo que contratar um auxiliar de educação, mas seguindo a regra do concurso público aqui no município de Veracruz. Só para salientar e também reafirmar que todos esses contratos, então a gente está sempre seguindo, né, a regra de classificação do concurso público. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Projeto de Lei 118, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 2546, de 28 de dezembro de 2004, que denomina de Ginásio Municipal de Esporte Adroaldo Hickman, prédio público, e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queira se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público já saudado,
A questão deste projeto, senhor presidente, é só para regulamentar a redação da lei, né? Onde a lei antiga diz o seguinte: artigo 1º, é denominado de Ginásio Municipal de Esportes Adroaldo Hickmann, no prédio público destinado à prática social desportiva localizado na rua Carlos Vila, esquina com a rua Jacob Sonda, na cidade. E ele passa a vigorar com a seguinte redação. Então, diz o seguinte: é denominado de Ginásio Municipal Poliesportivo Adroaldo Hickmann. Anteriormente dizia Ginásio Municipal de Esportes Adroaldo Hickmann. Então, agora está só corrigindo a redação, onde passa a ser denominado Ginásio Municipal Poliesportivo Adroaldo Hickmann. Então, é só uma questão de redação, presidente, só para passar isso para as pessoas que estão nos assistindo. Então, meu voto é favorável. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco o projeto em votação juntamente com os parecer. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Projeto de lei legislativo 012, de autoria do vereador Vaneila Herve Paulo Oliveira, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fechamento dos portões das educandárias de Veracruzense e outras providências. Os vereadores, os pareceres das comissões permaneçam favoráveis à aprovação do projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queira se manifestar. Conceda a palavra à vereadora Vaneila. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Cira, assessor Marco, em nome dos outros assessores, as pessoas que nos assistem aqui nesta noite e quem nos assiste também pelas redes sociais. Senhor presidente, a gente sabe que muitos projetos, ou a maioria deles, não partem muitas vezes das nossas ideias ou das nossas intenções, mas a gente ouve e atende solicitações, muitas vezes, da comunidade. E esse projeto, ele foi uma sugestão. O colega Paulão me acompanha nesse projeto e sabe disso. E hoje a pessoa que sugeriu o projeto está aqui presente, que é o Anderson e a Sandra. Sejam bem-vindos aqui nessa casa. E assim como eu também, eles também são pais em Veracruz e têm essa preocupação. Veracruz hoje conta com 13 escolas públicas e já na grande maioria conta com alguma forma já de fechamento. A lei que propomos não é o trancamento de acesso às escolas. A nossa proposta é o fechamento durante as atividades propostas nas escolas. E muitas vezes, inclusive nos pátios, a gente percebe a movimentação e atividades das crianças no pátio, né? E o que nós propomos, então, é o fechamento do portão. Quanto ao acesso, estamos numa era bem avançada e contamos com várias opções de contato com a direção, levando em conta que assim se procede na Jacob Less, onde a minha filha hoje estuda. Posso falar por si que onde a diretora tem uma equipe que é totalmente comunicativa com os pais e alunos, inclusive com um grupo de WhatsApp para avisos gerais, bem como bilhetes que são enviados para cada aluno ao final da aula, se for necessário. Nós podemos ser cobrados, Paulão, por algum gasto que tenha que ser feito, mas que, ao meu ver particular, chamamos de investimento, a prevenção. Falamos tanto em saúde mental, mas é importantíssimo saber que, na maioria das tragédias, o assassino não deu sinais para a família. Ele não deu sinais para a sociedade que ele vive, nem para o próprio serviço de saúde. Então, não é sobre consequências que nós queremos falar. Nós queremos falar sobre prevenção. Esse precisa ser o foco. E essa é a intenção do nosso projeto. O nosso colega Flávio, ele trabalha na área da segurança pública e acredito concordar que as pessoas estão nos surpreendendo a cada dia com diferentes tipos de crimes, diferentes tipos de crueldades
e que por muitas vezes, ou quase todas, a vítima não tem defesa. E é essa a intenção do psicopata. E é ali nas fraquezas que se sucedem as tragédias. Particularmente, acredito que não precisamos ser notícias de um município que não estava preparado para se defender desses acontecimentos. Mas podemos, para o resto dos tempos, não ser notícia em lugar nenhum, em jornal nenhum, porque ser pacato e prevenir é isso mesmo, viver em paz simplesmente, já nos basta. Só para quem tem filho sabe que o mais importante de tudo é pegá-lo ou recebê-lo em casa de volta todos os dias. É possível e talvez necessário alguma adaptação ou melhoria em alguns educandários do município, mas sabemos que o mercado oferece opções de acessos muito em conta, como as campainhas, por exemplo, que não é necessário admissão ou encaminhar um funcionário somente para a função se a campainha estiver localizada em ponto estratégico da escola, onde tenha, durante algum período ou todo o período da manhã ou da tarde, alguém que esteja ali, que a gente sabe que eles trabalham por escala. Sala de professores, sala de reuniões, sempre tem alguém à disposição. Por último, salientar que estamos dando 120 dias ainda para sua obrigação, tendo até o fim do ano mais o período de férias para adaptação, onde a gente sabe que, se a gente procurar, Encruzilhada já está acontecendo, Santa Cruz do Sul já está acontecendo, e Vale do Sol, no último 30 de agosto, e a partir da data da publicação. Então, Vale do Sol foi de imediato a solicitação da lei. Nesse sentido, então, falando como mãe, como agente comunitário de saúde, como cidadã de Veracruz, solicito e conto com o apoio dos demais colegas vereadores para aprovação desse projeto. Era isso, senhor presidente. Agradeço a vereadora Vaneila pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Paulão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assessores da casa, doutor Marco Antônio, nosso amigo ali da FUBRA, seu Marcílio, tesoureiro da FUBRA, também seu Adalberto, e aí meu amigo Anderson ali, amigo do futebol. Anderson, essa tua ideia aí, eu tenho certeza que é de muitos pais, cara. Eu também sou pai, meu filho tem 5 anos, né? Também vai numa escola lá no nosso bairro, então eu acredito que esse projeto ali, a minha colega Vaneira já falou quase tudo que precisava ser falado aqui, né? E eu como muitos sabem, também venho da área da segurança, só que da segurança privada, Flávio, mas não deixa de ser segurança, como o meu colega Anderson, meu amigo, também era da área da segurança. Então, isso é de extrema importância. Na segurança, a gente precisa prevenir, sempre antes do que aconteça o pior, né? Eu acho que isso é um investimento que terá que ser feito, vai ser pequeno, Vanessa. De repente, algum interfone, alguma tranca em algum portão, mas isso aí, pelas nossas crianças, eu acredito que não é investimento, como a Vaneila falou, isso aí é uma coisa necessária. Eu acredito que o prefeito Gilson, a gente já conversou com ele, né? Eu sei que em outros municípios já aconteceu alguma coisa meio diferente a isso, né? Que um prefeito foi lá e não deixou passar esse projeto. Até no outro dia ele foi lá e ele decretou, sabe? É uma disputa deles. Eu acredito que aqui não vai ter isso, né? E aí eu conto com o apoio de todos os vereadores aí. Era isso. Agradeço ao vereador Paulão pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloco em votação a moção. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Moção de apoio ao aumento do número de vagas no curso técnico de Segurança Pública CTSP 2021 dos policiais militares do Estado Gaúcho, de autoria do vereador Flávio Schinck, com a finalidade de proporcionar que mais soldados militares interessados em serem promovidos a segundo sargento da Brigada Militar devidamente apto e qualificado nas etapas do concurso
possa ingressar na carreira do mesmo. Coloca a palavra à disposição do autor da moção que queira se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, também em especial aqui pessoal da FUBRA, né, seu Marcílio Dreschler, tesoureiro, o Adalberto, coordenador do projeto Verde a Vida, também agora presente o ex-prefeito Heitor Petri, presidente do Sicredi, pessoal da Brigada Militar, em nome do Cristiano, da esposa dele, a Laura, e do Wesley, e também aos assessores da casa, e as pessoas que nos assistem virtualmente via Facebook. Esse pedido vem de encontro a um concurso interno da Brigada Militar e para solicitar um aditamento, uma retificação nesse concurso, né, nesse edital, que ele prevê 2.868 vagas de policiais militares que tenham a promoção interna. Nesse sentido, estão preenchendo 2.100 vagas atualmente, 1.100 vagas, 1.050 por antiguidade e 1.050 por merecimento. E ali, então, tem uma demanda sobrando de 768 vagas disponíveis. E se essas vagas não forem ocupadas pelas as pessoas capacitadas aptas ao concurso, que hoje estão aptas, passaram nesse concurso interno, se essas vagas não forem preenchidas pelos concursados, essas vagas automaticamente serão preenchidas por indicação. E conforme o relato dos colegas da co-irmão aqui, da brigada, sabe-se então entra a política para indicar, de repente, amigos, ou enfim, sabe como é que funciona, né? Então, essas pessoas que estudaram, que se dedicaram, que tiraram notas além do necessário, que estão aptas a fazer esse curso interno, vão ficar excluídas. E serão indicadas outras pessoas que não se esforçaram, que não estudaram, que não fizeram concurso interno, vão ocupar essas vagas, porque de uma forma ou de outra essas vagas vão ser preenchidas. Se não for por essa sobra, esse excedente que está sobrando aqui de candidatos aptos, vão ser preenchidas por indicações. Então, nesse sentido, a gente está entrando com essa moção de apoio aos colegas da Brigada, pedindo isso, então, encaminhando isso ao Comando Geral, para rever esse edital e para retificá-lo, para, então, chamar esse excedente também que estão aptos para esse concurso. Então, nesse sentido, eu gostaria do apoio dos colegas para votar essa moção. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloco em votação a moção. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Moção congratulatória de autoria do vereador Davi Silas Petri, a Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, pelos 30 anos do projeto Verde é Vida. Comunico que o autor da moção irá se manifestar nos assuntos pessoais. Por isso, coloco em votação a moção. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Indicação 148, de autoria do vereador Flávio Schink, que sugere a canalização em frente ao Centro Econômico de Linha Sítio, a fim de possibilitar o estacionamento de veículo. Coloco a palavra à disposição do autor da indicação. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Obrigado, presidente. Mais uma vez, saudando os colegas, também as pessoas já citadas aqui no plenário e as que nos assistem virtualmente. Essa indicação, presidente, vem de encontro do problema de estacionamento que se encontra hoje no Centro Ecumênico de Linha Sítio. Há pouco tempo foi vendida uma propriedade rural anexa ao ginásio, e a pessoa que comprou esta propriedade, ela
justamente ela encercou a área dela. E nesse encercamento, nesta aquisição dessa área de terra, isso era usado como estacionamento, que tinha sido cedido pelo proprietário anterior. E com esse cercamento atual, inviabiliza as festividades no ginásio. Porque não sabe-se, quando se faz uma festa maior, primeira coisa tem que pensar em estacionamento. E hoje, como está a situação lá, não tem mais condições das pessoas chegar e deixar seu carro estacionado nas proximidades. Então, o que a gente pensou, foi feita uma reunião lá com os moradores, com as pessoas lá, com a diretoria, bem como o novo proprietário. Se chegou a um consenso de, se fizermos a retirada, suprimir aquelas árvores que estão lá, são árvores pinheiro americano, chamam, né? Acho que são 2 árvores que tem, tirá-las dali, remover a cerca e canalizar dos 2 lados da valeta que tem ali em frente à escola, Olavo Bilac, canalizando aquilo ali e fazendo então aquilo ali como estacionamento. Nesse sentido, a gente volta a ter esse problema resolvido quanto ao estacionamento. E nesse sentido, o vice-prefeito estava junto na reunião e ele também prontamente concordou com esta hipótese de fazermos isso ali. Então, nós acordamos que nós iríamos entrar com essa indicação e a gente espera então que o Executivo aprove esta ideia e faça essa obra que será necessária. Seria isso, muito obrigado. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Indicação 150, de autoria do vereador Ludwig Conrad, que sugere a instalação de uma lixeira grande na rua Carlos Wild com a rua Edmundo Ricardo Gringli no centro. Coloca a palavra à disposição do autor da indicação que queira se manifestar. Não havendo manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Indicação 152, de autoria do vereador Flávio Daniel Schink, que pede a sinalização viária na Avenida Nestor Federico Henken, frente à Escola Imigrante. Coloca a palavra à disposição do autor da indicação que queira se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Sobre essa indicação, presidente, eu creio que eu acho que de repente pode ser feito ainda, porque inclusive agora há poucos dias foram modificados algumas sinalizações nesse local, mais precisamente em frente à Polícia Civil e o Mercado Alegria, que antes não poderia ser, quando estava no mercado, não poderia retornar à cidade, se não fazer o contorno na sinaleira. E hoje fizeram, agora, há pouco tempo, foi feita essa modificação, onde atualmente já pode-se, quando se sai do supermercado, pode-se vir ao centro. Tem uma via já específica para isso. Mas o que a gente foi procurado e causa um pouquinho de preocupação e dúvida, bem em frente da Escola Imigrante, quando vai descer para o bairro, né? Tem até a lombada, tem 2 vias. E quando termina a elevada, melhor dizendo, logo depois da elevada não tem sinalização. Então não se sabe, fica a dúvida quem tem a preferência de seguir reto. E, lógico, na consciência, seria quem está à esquerda, teria que dobrar à esquerda. Mas normalmente quem está na esquerda, ele segue reto também. Então, causa uma dúvida com relação a esta demarcação que hoje não existe. Então, seria interessante se ali fosse demarcado também, né? Para quem vai seguir reto para o bairro e fica à direita. Então, essa seria a indicação, o questionamento de pessoas da comunidade.
Então, era isso. Obrigado. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação. Não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Indicação 153, de autoria do vereador Paulo Oliveira, que sugere a construção de uma parada de ônibus na entrada do corredor Rodrigues, na localidade de Linha Tapera. Coloca a palavra à disposição do autor da indicação que queira se manifestar. Senhor presidente, senhores vereadores, ex-prefeito Heitor Álvaro Petri faz presente aqui nesta casa, nosso ex-vereador Peda, meu colega, e demais pessoas já citadas aqui, os nossos amigos da Brigada Militar também, minha saudação. Eu fiz essa indicação, é lá no corredor Rodrigues, em Linha Tapera, eu faço o transporte lá, e essas crianças que moram no corredor, nos dias de chuva, não tem onde esperar o ônibus ali, aí seria bom que fizesse uma parada para eles ali, né? Porque agora já está passando quase inverno, mas é necessário. Também já quero falar, presidente, da minha outra indicação, que é no 154, no Rincão da Serra, uma lixeira, próxima ali na oficina do Fagundes, logo depois ali no antigo quebra-mola ali, que tem uma sanguinha, precisa botar uma lixeira que tá caindo lixo para dentro do arroio aí, tá ficando complicado. Seria isso aí. Agradeço ao vereador Paulão pela manifestação e não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Indicação 154, de autoria do vereador Paulo Oliveira, que busca alternativa para a instalação de uma lixeira coletiva em frente à mecânica do Fagundes, na localidade de Rincão da Serra. Coloca a palavra à disposição do autor da indicação que queira se manifestar. Não havendo manifestação, coloca em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Declara aprovado por todos. Passaremos em seguida aos assuntos pessoais. O primeiro vereador inscrito é o Paulo Oliveira. Então, Davi Silas Petri. Marcelo Henrique de Carvalho. Peço licença para tirar a máscara. Uma boa noite a todos, comunidade que nos assiste via rede social, colegas vereadores e vereadoras, presidente da casa, pessoal da FUBRA, que hoje, em seguida, vai receber uma moção congratulatória aí, ou moção de apoio, agora me fugiu. Ex-prefeito municipal Heitor Petri, os ex-vereadores Peda, Geraldo, bem-vindos à casa, né? Pessoal da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e todos que nos assistem. São 3 assuntos que, de maneira bem breve, eu quero relatar. Graças a Deus, 3 assuntos bons. Primeiro, elogiar a Prefeitura e a Secretaria de Obras e as demais secretarias que se envolveram no projeto Veracruz do Meu Bem Querer, que eu acho que é um projeto bem bacana. Estive por lá, no bairro Cipriano, no sábado de manhã. Sei que o vereador Paulo também esteve. Se mais alguém esteve lá, peço desculpa, mas eu vi que o Paulo estava lá. Que é um projeto bem bacana, onde a comunidade pode, de maneira muito participativa, muito tranquila, estar ajudando a Prefeitura a embelezar e cuidar do seu bairro. A iniciativa foi interessante, onde no sábado de manhã fizeram um mutirão no bairro Cipriano, inicialmente no canteiro central, com plantio de mudas de árvore e flores, para embelezar a entrada do bairro lá. E para quem é da cidade, sabe o quão gratificante é tu chegar num bairro e ele está bem cuidado, está bem limpo, na rua da sua casa, está arborizado, né? Isso dá uma sensação de cidade mais limpa, de cidade mais bem cuidada, e muda até a autoestima das pessoas que ali residem. Então, acho que foi um golaço do governo aí, esse projeto, e espero que sigam nos demais bairros do município. Deixar meus parabéns também à equipe do Verona, na qual eu sou treinador, acabo me parabenizando também, né, Silas? O primeiro turno do Campeonato Gaúcho de Futsal, graças a Deus, o Verona está classificado com a primeira colocação.
Agora folgamos na rodada no final de semana que vem e nos preparamos para a próxima fase. Lembrando que o Verona não é apenas um time adulto que está disputando o Campeonato Gaúcho de Futsal, mas tem também as escolinhas. Hoje já são mais de 126 crianças que participam das escolinhas da base do Verona lá e 33 meninas na categoria feminino também. Então isso deixa a gente bem feliz de envolver a comunidade. O esporte, a gente sabe que além de ser saúde, estudos já comprovam que para cada R$10 investidos no esporte, tu poupa R$45 a R$50 em saúde. Então a gente sabe também que está tirando aqueles adolescentes das ruas e muitas vezes oportunizando que eles tenham um acesso à educação, a um convívio mais bacana do que aquele que a gente sabe que na rua muitas vezes não os favorecem para que eles tenham uma formação bacana, digamos assim. E o terceiro assunto é a Semana Farroupilha. Hoje de manhã, abaixo de chuva, foi aberto os festejos aqui em frente à prefeitura, né? Eu fico muito feliz, como ex-secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do município, em ver que a comunidade de Veracruz ainda abraça, ainda temos uma cavalgada que funciona, né? O CTG Candeeiro da Amizade, junto com os piquetes aqui de Veracruz, se esmeram para fazer isso acontecer. E isso é bacana, porque sempre quando tu tem um CTG, sempre quando tu tem um piquete ou alguém envolvido na tradição gaúcha, tenha a certeza que tu vai ter ali um esteio da tradição do Rio Grande e dos bons costumes, né? E isso falta muito para a gente hoje em dia. A gente sabe que nas escolas, principalmente, apesar dos professores fazerem o melhor possível, né, dos pais, alguns, não todos, né, estarem em cima e tentando fazer o melhor também, o jovem ele necessita de uma atenção mais próxima. E um CTG, um departamento de tradição, ele pode auxiliar nisso. Então, fico feliz em ver que os nossos ainda têm força para organizar uma cavalgada e para ajudar bastante na formação das adolescentes e das crianças aqui do município, né? Seria isso. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação. Próximo vereador inscrito é Davi Silas Petri. Peço licença para também retirar a máscara. Uma saudação novamente ao senhor presidente Valcini Goulart, demais vereadores, vereadoras, colegas, as pessoas já mencionadas anteriormente pelos colegas, em especial novamente ao seu Marcílio, tesoureiro da FUBRA, e também ao seu Adalberto Uve, coordenador do programa Verde é Vida, que hoje estão nessa casa para receber esta moção. Se me permite também um agradecimento especial à presença do meu pai, Heitor Petri, que hoje se faz presente, ex-prefeito do município e hoje presidente do Sicredi Vale do Rio Pardo. Quero dizer, colegas vereadores, que me sinto muito honrado e feliz de, nesta hora, falar em nome deste Poder Legislativo, num ato de homenagear ao projeto Verde é Vida, mantido pela Associação dos Fumicultores do Brasil, a nossa FUBRA, pois trata-se de uma homenagem aprovada por todos os vereadores e vereadoras desta casa. Pode parecer singela esta homenagem, mas ela traduz nosso sentimento de reconhecimento e valorização, e não podia esta Câmara aqui deixar de ter esta iniciativa e somar a tantos outros reconhecimentos já recebidos pela instituição. A relação homem e meio ambiente, compreendendo e considerando suas múltiplas composições e elementos, é desafiador. O filósofo francês René Descartes descreve nossa existência numa simples frase a partir do pensamento: penso, logo existo, ou penso, logo sou, numa outra tradução. Nesta famosa frase, poderíamos acrescentar: penso, logo existo, e ao existir, interfiro no meio ambiente, e ao existir, sou alguém que interfere em tudo que está à sua volta. Nos primórdios tempos, o homem obtinha sua sobrevivência por meios primitivos de extração, de colher na natureza silvestre, animal e mineral as suas alimentações. A evolução levou o homem a atividades agrárias, de cultivo e criação. A interação com o meio ambiente tomou outras proporções necessárias para alimentar a humanidade. Podemos concluir que qualquer pessoa, seja qual for o lugar que vive ou que faz, interfere e impacta no meio ambiente. Eis o desafio da humanidade, cuja densidade demográfica tem crescido vertiginosamente,
buscar seu sustento e sua sobrevivência de forma equilibrada e harmoniosa com a natureza e seus recursos. As lavouras e plantações precisam ser integradas com as necessárias ações preservacionistas, buscando o equilíbrio. Sou produtor rural de alimentos e tenho plena consciência disto. Nunca se falou tanto em sustentabilidade como nos tempos atuais, focando na parte econômica, social, no pilar ambiental. E isto é óbvio, manter condições no planeta para as gerações presentes e futuras. Fiz esta locução para que pudéssemos melhor compreender e valorizar um trabalho feito com pessoas e investimentos no programa de educação socioambiental, neste caso, o projeto Verde é Vida da AFUBRA. Inicialmente concebido e estruturado para fomentar a implantação de florestas exóticas para a lenha a ser utilizada nas estufas para evitar o corte das nativas, tendo, posteriormente, evoluído para a educação socioambiental, apostando na formação de crianças e jovens conscientes em zelar e cuidar dos recursos naturais, usá-los racionalmente e preservá-los para uma elevada qualidade de vida. Este projeto, ao longo dos seus 30 anos, construiu legados e contribuições e está consolidado. Veio para ficar e contribuir. Por isso, merece todo o nosso reconhecimento e aplausos. Imaginemos quantos alunos e suas famílias já foram impactadas ao longo deste tempo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, estabelecendo parcerias com escolas parceiras. É preciso destacar que, além das atividades de pesquisa científica e desenvolvimento de projetos, muitos alunos e professores incentivados coletam sementes de espécies nativas que se transformam em mudas no viveiro da AFUBRA. A educação com a ação já levou o recolhimento de mais de 1 milhão de litros de óleo saturado, evitando contaminação ambiental por um destino correto. Parte deste trabalho sempre pôde ser visto também na Expo Agro, onde a Verde é Vida apresentou o seu trabalho e resultado. A AFUBRA, em sua história de mais de 60 anos, mantendo um modelo ímpar e sem igual de ajuda, através do mutualismo, defendendo o setor, estimulando a diversificação, promovendo a Expo Agro e tantas outras ações, recebe hoje nossa especial homenagem pelos 30 anos do Verde é Vida. A coordenação do projeto, aqui representada pelo senhor Adalberto Uve, ao professor Leon e toda a sua equipe, bem como a diretoria e grande família da AFUBRA. Recebam nossa singela homenagem, mas pura e verdadeira homenagem desta Câmara. Vida longa, que Deus ilumine, inspire e recompense a cada um que acredita e contribui com este propósito. Parabéns. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Silas pela manifestação, sendo este os últimos atos dessa sessão. Agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 21 de setembro de 2021, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. Convido a todos para permanecer no plenário para acompanhar a homenagem ao projeto Verde é Vida. Cumprimentando as autoridades já saudadas durante esta sessão, seguimos com a homenagem ao projeto Verde é Vida, pela passagem de seus 30 anos, enaltecendo mais uma vez a presença do seu coordenador-geral, senhor Adalberto Sidney Uve. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra, em nome da Associação dos Fumicultores do Brasil, a AFUBRA, o tesoureiro da entidade, senhor Marcílio Laurindo Drescher. Permita-me que eu tire a máscara para facilitar a fala. Obrigado. Inicio saudando o presidente da Casa, vereador Valcini, secretário Silas e autor dessa moção, dessa homenagem, aos demais edis, componentes dessa Casa
Legislativa. Sentimos-nos aqui representando toda a diretoria e conselho da FUBRA, na obrigação também de cumprimentar nossos conselheiros, Heitor Álvaro Epetri e Geraldo Bach, e também nosso colega aqui que me acompanha e coordenador do Projeto Verde é Vida, que hoje recebe aqui essa importante homenagem e reconhecimento nessa Casa Legislativa. Também quero cumprimentar a todo o público e demais lideranças aqui presentes e que nos assistem na noite de hoje. Como eu disse, essa homenagem para nós é uma grande satisfação de reconhecimento do trabalho trilhado desses 30 anos, porém, o Silas já relatou em grande parte aquilo que eu iria falar. Já contou um pouco o histórico desse trabalho feito no decorrer da vida da FUBRA, que completou os seus 66 anos, voltado ao meio ambiente por diversas razões dentro dos objetivos desta organização, mas foi cada vez se aprimorando cada vez mais, os seus trabalhos foram se intensificando, mas foram às vezes trabalhos isolados e que não tinham uma coordenação de um projeto. Mas em 1991 foi criado o Projeto Verde é Vida e o primeiro coordenador foi um colaborador nosso de Venâncio Aires, que é o seu Ivo Trabach, iniciou esse trabalho de coordenação desse projeto e através desses 30 anos, nessa caminhada foram feitas muitas coisas que hoje poderíamos relembrar. Mas não quero me estender lembrando esses fatos, mas destacando aquilo que o Silas já citou, do trabalho do projeto de recolhimento de sementes, que é feito nos 3 estados, de árvores nativas, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. Quero aqui complementar que, através do trabalho que se incentiva os alunos das escolas parceiras nos 3 estados ao conhecimento, à coleta e à valorização de plantio de árvores também, se remunera através de um incentivo todas as escolas que tragam e mandam essas sementes para a universidade, que por consequência depois as distribui gratuitamente aos viveristas do Brasil afora, para a reprodução e plantio de árvores nativas, que muitas vezes não existem numa região, mas podem permutar com de outras regiões. Então nós da FUBRA, como estímulo às escolas parceiras que fazem esse trabalho, nós remuneramos esse trabalho. De igual forma, também nasceu um projeto mais novo, né, Adalberto, que é o recolhimento de óleo saturado, que tem uma história de uma década apenas, mas que muito já contribuiu para tirar esse óleo do meio ambiente, mas também tem um objetivo principal educativo, para ensinar essas crianças das escolas e também as crianças que motivam aos seus pais e a toda a sociedade de fazê-lo, também recebem na escola um incentivo financeiro para o uso daquilo que acharem necessário. Então, nessa proposta, a FUBRA tem estimulado cada vez mais, através de uma coordenação de toda a nossa equipe coordenada pelo colega Adalberto, com apoio do professor Leão, e de uma equipe de colaboradores distribuída, eu diria assim, em toda a região onde a FUBRA tem as suas filiais, nos 3 estados, tem colegas fazendo um trabalho de disseminação, de apoio às escolas. Mas nada seria esse projeto não fossem os municípios, as câmaras de vereadores, o reconhecimento dos professores que trabalham no dia a dia com esses alunos que têm essa parceria. Nada seria a FUBRA sem ter essas muitas mãos, e muitas vezes mãos pequeninas, de alunos lá do interior, principalmente, onde está inserido o nosso associado fumicultor, mas jamais também esquecendo as escolas urbanas, de acordo com a conveniência e o interesse dos municípios que fazem essas parcerias, nada seria esse projeto que hoje já está comemorando seus 30 anos. E na comemoração dos 30 anos, eu pego aqui o meu papel para relembrar algumas atividades que foram feitas durante esse mês de agosto para
não só comemorá-lo, mas também foi um trabalho que foi incentivado, mais uma vez, no intuito de perseguir aquele maior objetivo. Então, no mês de agosto se iniciou com uma live, visto que os últimos tempos nos ensinaram muito de trabalhar de maneira diferente, por obrigação, mas certamente essa maneira diferente vai prevalecer em muitos momentos, porque desde o primeiro momento da pandemia já se buscou a tecnologia de estar em contato com essas escalas parceiras, visto que o trabalho presencial ele não era possível, mas o contato se intensificou através das mídias e redes sociais para que pudéssemos continuar fazendo a nossa comunicação, nossa orientação e receber, inclusive, os relatórios das atividades que foram possíveis fazer, né, Adalberto? Então, hoje nós tivemos também, durante esse mês, uma gincana cooperativa do Verde a Vida, que participaram mais de 500 alunos dos 3 estados, virtualmente. O Encontro Sul-Brasileiro de Grupos Ambientais, também de forma online. E amanhã estaremos, aliás, já ocorreu na semana retrasada, uma live com a Lara Lutzenberg e a presença também do nosso conselheiro e produtor rural, que vive e convive com o meio ambiente na sua produção rural, Heitor Álvaro Preti, que foi um evento muito importante nessa ótica de lembrar a importância da preservação do meio ambiente. Ressaltando aqui, ao finalizar, que a FUBRA foca muitas vezes as escolas e os alunos, porque aquelas crianças muitas vezes chegam a levar para os seus pais ensinamentos muito importantes. Muitas vezes a gente não consegue mudar a ideia de uma pessoa adulta, mas quando uma criança chega e fala uma coisa diferente, fala dentro da família, muitas vezes isso remove ideias conservadoras. Então, nesse sentido é que nós sempre prezamos muito pela parceria com as escolas. Esse é o nosso maior objetivo e nós, nesse momento, queremos mais uma vez, Silas, em teu nome, agradecer esta importante homenagem nesta noite de hoje da Câmara de Vereadores aqui de Veracruz. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o proponente, vereador Silas Petri, para fazer a entrega oficial da moção ao coordenador geral do Projeto Verde a Vida, senhor Adalberto Uve, juntamente com o tesoureiro da FUBRA, senhor Marcílio. Convido os demais vereadores para se colocarem aqui, para fazermos uma foto com os homenageados.